No vasto e árido cenário do Texas, onde o sol escaldante castigava a terra e as noites geladas traziam um frio cortante, nasceu um jovem chamado Brendo Lee. Com olhos de um azul profundo, que refletiam tanto a esperança quanto a determinação, ele era conhecido por sua bravura inata e um espírito indomável. A vida simples em sua pequena cidade não era suficiente para ele. Brendo sonhava com algo mais grandioso, a promessa do ouro, a lenda das minas escondidas nas montanhas do Texas. Decidido a mudar seu destino, Brendo reuniu suas poucas posses, abraçou seus pais pela última vez e partiu em uma jornada solitária em direção ao desconhecido. O caminho era traiçoeiro e repleto de desafios. Durante o dia, ele enfrentava tempestades de areia que obscureciam sua visão e transformavam a trilha em um deserto sem fim. À noite, ele se abrigava sob o céu estrelado, onde o frio cortante fazia seus ossos tremerem. Cada passo era uma batalha contra os elementos, mas Brendo nunca vacilava. Seu coração estava cheio de coragem, e sua mente focada no objetivo. As noites eram particularmente difíceis. Sob o manto negro do céu, iluminado apenas pelo brilho frio das estrelas, Brendo se deitava no chão duro, ouvindo sons distantes dos coiotes e o sussurro do vento. Ele sonhava com as montanhas douradas, onde o ouro aguardava por aqueles corajosos o suficiente para procurá-lo. Cada sonho era uma chama de esperança que mantinha acesa sua determinação. Por vezes, ele cruzava caminhos com outros viajantes, homens rudes e desgastados pela vida, que olhavam com desconfiança e curiosidade. "O que te leva a arriscar tudo por uma lenda?" perguntavam, suas vozes cheias de ceticismo. Brendo respondia com um sorriso confiante e uma frase que se tornaria seu mantra: "O ouro não é apenas um metal, é a promessa de uma vida melhor." Essas palavras, carregadas de simbolismo, eram seu guia através das adversidades. Enquanto avançava cada vez mais nas profundezas do Texas, Brendo sabia que os verdadeiros desafios ainda estavam por vir. As histórias de bandidos implacáveis, prontos para tirar a vida de qualquer um que ameaçasse sua supremacia, eram contadas em cada cidadezinha que ele passava. Mas nada disso abalava sua coragem. Ele estava preparado para enfrentar qualquer perigo que surgisse em seu caminho, determinado a transformar seus sonhos em realidade. Assim, enquanto a jornada de Brendo continuava a se desenrolar sob o céu vasto e indomável do Texas, ele sentia que o destino estava apenas começando a traçar seu caminho. No horizonte, além das montanhas e dos vales, aguardavam encontros perigosos e duelos mortais que testariam sua bravura e sua determinação ao máximo. O sol mal havia se erguido no horizonte quando Brendo Lee chegou ao coração pulsante do território texano, onde a busca pelo ouro era mais feroz do que ele jamais poderia imaginar. O ar estava carregado de tensão, e cada sombra parecia esconder um perigo iminente. A terra das minas era um campo de batalha não declarado, onde a lei era definida pela força e pelo medo, e onde a honra era frequentemente trocada por balas. Logo em sua primeira semana, Brendo encontrou os primeiros sinais da crueldade que imperava naquelas paragens. Acampado próximo a um rio, ele ouviu os sussurros do vento trazendo consigo a história de bandidos notórios que assaltavam mineradores solitários e saqueavam suas descobertas. Esses homens eram conhecidos por sua brutalidade e pela frieza com que eliminavam qualquer um que se colocasse em seu caminho. Uma noite, enquanto observava as estrelas, Brendo foi abruptamente despertado pelo som metálico de armas sendo sacadas e o brilho ameaçador das lâminas refletindo o luar. Os bandidos, com olhos cheios de ganância, cercaram seu acampamento. "Esse ouro agora é nosso", disse o líder deles, uma figura sombria com um sorriso cruel. Mas Brendo, com a mesma calma que o tinha guiado até ali, não hesitou. Com uma rapidez que surpreendeu até os mais experientes, ele sacou sua arma e enfrentou os bandidos em um duelo feroz. As balas cortaram o ar com um assobio mortal, e os ecos dos tiros se perderam nas vastas planícies. Brendo, com precisão e coragem, lutou contra seus atacantes, cada movimento ser uma dança mortal de sobrevivência. A ironia da situação era palpável. Ele estava arriscando sua vida pela promessa de riqueza, enfrentando homens dispostos a matar por um punhado de ouro. Quando a poeira finalmente baixou, os bandidos estavam derrotados, e Brendo, com algumas cicatrizes novas, permaneceu firme, mais determinado do que nunca. Esses encontros violentos tornaram-se uma rotina sombria na vida de Brendo. Cada nova descoberta de ouro atraía mais adversários, e cada duelo era um teste de sua habilidade e bravura. A aliteração das balas e o estalar das armas tornaram-se sons familiares, um lembrete constante do preço que ele pagava por sua ambição. Ainda assim, Brendo continuava. Ele sabia que, para alcançar seu sonho, precisava enfrentar esses desafios de frente. Com cada vitória, ele ganhava mais respeito, mas também mais inimigos. E assim, com o amanhecer de cada novo dia, ele se preparava para os perigos que certamente viriam, sempre um passo mais próximo de seu objetivo final. Enquanto as sombras dos bandidos derrotados se desvaneciam, Brendo sentia no horizonte a presença de novos desafios. As histórias das tribos indígenas e suas batalhas ferozes pelas terras sagradas começavam a se tornar mais do que meros sussurros ao vento. O próximo capítulo de sua jornada o levaria a confrontos ainda mais intensos e a lições de respeito e sobrevivência que ele jamais poderia prever.
O calor do sol texano já era familiar para Brendo Lee quando ele se deparou com o próximo grande desafio de sua jornada: as tribos indígenas. As histórias das batalhas ferozes que esses guerreiros travavam para proteger suas terras sagradas eram contadas com reverência e temor em cada canto das minas. Brendo sabia que, para continuar sua busca pelo ouro, teria que enfrentar esses guardiões da terra. A primeira vez que Brendo avistou um grupo de guerreiros indígenas foi em uma clareira, onde as árvores formavam uma espécie de catedral natural. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som distante de um rio correndo e o canto dos pássaros. De repente, o silêncio foi perfurado pelo som das flechas cortando o ar, seguidas pelos gritos de guerra que faziam a terra tremer. Brendo se preparou, seu coração batendo como um tambor de guerra em seu peito. Os guerreiros surgiram das sombras com a agilidade de felinos, suas pinturas de guerra brilhando à luz do sol. Brendo se viu cercado, mas não recuou. Com um movimento rápido, sacou sua arma e se preparou para o inevitável confronto. A luta que se seguiu foi intensa e brutal. As flechas voavam como se fossem parte do próprio vento, e o som dos gritos e dos golpes era uma cacofonia de conflito. Brendo, com sua habilidade refinada pela necessidade de sobrevivência, lutou com coragem. Ele usou cada pedra e árvore como cobertura, movendo-se com a precisão de um caçador experiente. Cada confronto era um lembrete da força e da resiliência dos guerreiros indígenas, que defendiam suas terras com uma determinação que Brendo respeitava profundamente. O simbolismo dessas batalhas não passava despercebido para ele. Era uma luta não apenas pela sobrevivência, mas também por honra e respeito. Em um momento de trégua temporária, Brendo teve a oportunidade de observar seus adversários de perto. Ele viu nos olhos deles não apenas a fúria do guerreiro, mas também a dor de uma terra ameaçada. Esse reconhecimento mútuo criou uma ponte de respeito mútuo entre eles. Mesmo em meio ao conflito, Brendo sabia que estava diante de homens que, como ele, lutavam por aquilo que consideravam mais valioso. Cada batalha deixava cicatrizes, não apenas no corpo de Brendo, mas também em sua alma. As imagens dos guerreiros e suas danças de guerra eram gravadas em sua mente, prenunciando os desafios que ele ainda enfrentaria. E assim, com cada vitória e cada derrota, Brendo aprendia e se fortalecia, ciente de que sua jornada estava longe de terminar. Enquanto ele continuava sua busca, o terreno mudava e novas ameaças surgiam no horizonte. Brendo sabia que, além dos guerreiros indígenas, existiam outros perigos à espreita, e que para alcançar seu sonho de ouro, teria que superar desafios ainda maiores. Cada passo o aproximava de um novo confronto, uma nova batalha que testaria sua coragem e determinação ao máximo. Após anos de lutas e desafios incansáveis, Brendo Lee finalmente vislumbrou o fruto de seus esforços. Em meio às vastas planícies do Texas, ele encontrou um pedaço de terra que poderia chamar de seu. Este terreno não era apenas um refúgio, era uma promessa de estabilidade e um símbolo de sua resiliência. As colinas ondulantes e os riachos cintilantes pareciam sussurrar promessas de ouro escondido, esperando para ser descoberto. Com determinação renovada, Brendo construiu sua fazenda. Cada tábua pregada e cada pedra colocada era um testemunho de sua jornada árdua. A fazenda logo se tornou um oásis de prosperidade, cercada por campos verdes e árvores frondosas, um contraste marcante com o deserto árido que ele havia cruzado. No entanto, a paz e a tranquilidade que ele tanto almejava estavam longe de ser garantidas. A notícia da riqueza potencial de sua terra se espalhou rapidamente, atraindo não apenas admiradores, mas também inimigos. Bandidos, atraídos pelo brilho do ouro, tentavam invadir suas terras. No entanto, Brendo estava preparado. Ele havia se tornado um mestre na arte da defesa, usando o terreno a seu favor e enfrentando os invasores com uma coragem implacável. A metáfora da fazenda como um castelo fortificado não era exagerada. Era sua última linha de defesa contra aqueles que queriam tirar tudo o que ele havia conquistado. A cada tentativa de invasão, Brendo se fortalecia ainda mais. Os duelos se tornaram parte de sua rotina, e ele enfrentava cada novo desafio com a mesma determinação feroz que o havia levado até ali. As batalhas pela fazenda eram intensas, os tiros ecoando pelas colinas, as balas ricocheteando nas pedras e os gritos de batalha ressoando no ar. Cada confronto era uma hipérbole de sua luta pela sobrevivência e pela manutenção de seu sonho. Entre esses confrontos, Brendo começou a explorar a terra, buscando as veias douradas que prometiam a riqueza tão sonhada. A cada nova descoberta, a fazenda florescia mais, e Brendo se aproximava de seu objetivo. No entanto, com a riqueza crescente, ele também se via cada vez mais isolado. A solidão era um preço alto a pagar, e mesmo cercado de ouro, ele sentia a ausência de camaradagem e amizade. E assim, enquanto Brendo trabalhava incansavelmente para transformar sua fazenda em um império de ouro, ele não podia deixar de sentir a crescente sombra da solidão. Mas o ouro brilhante, a promessa de uma vida melhor, continuava a guiá-lo. E enquanto as riquezas cresciam ao seu redor, a fazenda prosperava e se tornava um símbolo de sua determinação e coragem. Mas mesmo com a terra rica e a fazenda segura, Brendo sabia que a jornada estava longe de terminar. Cada amanhecer trazia novos desafios e ameaças, e o som distante de novos invasores se aproximando era um prenúncio de que a luta pela riqueza e pela sobrevivência continuava.
E assim, Brendo se preparava para enfrentar os próximos perigos, sempre com um olho no horizonte e outro na proteção de seu legado. Com o advento de um novo amanhecer, a fazenda de Brendo Lee começou a brilhar com uma intensidade que rivalizava com o próprio ouro que ele havia buscado por tanto tempo. O campo estava repleto de riquezas, e a exploração das minas revelou veios de ouro tão vastos quanto o próprio deserto texano. Cada nova pepita descoberta era uma peça do quebra-cabeça que finalmente se encaixava na promessa de uma vida de abundância. O ouro começou a fluir em abundância, transformando a fazenda de Brendo em um próspero centro de riqueza. A terra que antes parecia dura e desolada agora era um mar de riqueza cintilante. As minas, uma vez meros buracos no chão, se transformaram em tesouros de ouro, e Brendo se via rodeado por um luxo que poucos poderiam imaginar. A hipérbole de sua ascensão ao poder não era exagerada. Ele havia se tornado uma lenda viva. Mas a riqueza trazia consigo mais do que apenas conforto. À medida que o ouro acumulava, também aumentava a tensão indesejada. Brendo se tornou um alvo, não apenas para aqueles que queriam tomar o que ele havia conquistado, mas também para os homens de poder que queriam garantir que ele permanecesse dentro dos limites que eles impusessem. O brilho do ouro, que antes representava um sonho, agora também simbolizava o perigo iminente. A cada nova descoberta, a cada pepita encontrada, Brendo não apenas acumulava ouro, mas também inimigos. Bandidos e caçadores de tesouros, atraídos pela luz cintilante de sua riqueza, começavam a se mover em direção à sua fazenda. O simbolismo da riqueza começava a se entrelaçar com a realidade da luta contínua. O ouro, que antes era promessa de uma vida melhor, agora também se tornava um fardo, um peso que Brendo carregava com um mix de orgulho e apreensão. No entanto, mesmo com as ameaças se acumulando ao seu redor, Brendo continuava a expandir suas operações. A fazenda prosperava. Seus campos verdes e suas minas reluzentes eram testemunhas do sucesso de sua jornada. Mas o luxo e o conforto vinham com um preço. A solidão começou a se estabelecer em seu coração, enquanto a riqueza que ele havia conquistado parecia se transformar em uma muralha que o isolava do mundo exterior. À medida que Brendo se aprofundava na administração de sua riqueza, ele sentia que estava se afastando cada vez mais da pessoa que havia sido. O ouro, que antes era chave para um futuro promissor, agora era o símbolo de uma vida que estava sendo vivida em solitária glória. E enquanto ele olhava para o vasto império de riqueza que havia construído, não podia deixar de se perguntar se, no final, o que ele havia alcançado era realmente o que ele havia desejado. Com a riqueza crescente e as ameaças se acumulando, Brendo sabia que a história estava longe de chegar ao fim. Na calmaria da sua fazenda, onde o ouro brilhava sob o sol e as sombras se alongavam no crepúsculo, Brendo Lee havia se transformado em uma lenda viva. Seu nome era sussurrado com reverência e temor em todas as cidades vizinhas. A riqueza que havia conquistado não apenas o elevou ao status de magnata, mas também o isolou em uma fortaleza de solidão e medo. Os anos haviam passado, e Brendo agora era um homem de estatura imponente e presença marcante. Seu olhar, uma mistura de cansaço e sabedoria, parecia carregar o peso de uma vida vivida em busca de um sonho que, paradoxalmente, se tornará um fardo. As paredes de sua casa, uma construção robusta cercada por terras férteis, eram adornadas com troféus de sua jornada, rifles antigos, medalhas de batalhas e, claro, pepitas de ouro que brilhavam como lembranças de vitórias passadas. A presença de Brendo era o tipo de que impõe respeito e distanciamento. Seus olhos penetrantes e seu porte imponente intimidavam até os mais corajosos. E mesmo assim, a ironia não passava despercebida. Enquanto sua riqueza e fama cresciam, sua vida social diminuía. As festas e reuniões, que antes foram momentos de celebração e companhia, agora eram raras e quase sempre marcadas por uma solidão angustiante. A cada noite, quando o sol se punha e as sombras se estendiam, o som das atividades na mina e o barulho das máquinas que processavam o ouro eram as únicas companhias que restavam a Brendo. O ouro, que havia sido símbolo de seu sucesso, agora se tornava uma presença constante e silenciosa, um lembrete do custo de sua ascensão. Uma trilha sonora que o acompanhava em sua jornada solitária. Brendo começava a se perguntar se a segurança que havia construído era realmente uma fortaleza ou uma prisão de ouro. Os rumores de bandidos que ainda planejavam invadir sua propriedade e a constante vigilância dos homens que ele havia feito ao longo dos anos só aumentavam a sensação de isolamento. Sua vida era agora uma série de vigilâncias noturnas e decisões estratégicas, cada uma mais solitária do que a anterior. Em seus momentos de introspecção, Brendo se perguntava se a riqueza que havia acumulado era realmente o prêmio que ele havia imaginado. O contraste entre o brilho do ouro e a escuridão de sua solidão era palpável. A ironia não era perdida para ele. Havia conquistado tudo o que havia desejado, mas agora se via preso em um mundo onde o medo e a solidão eram seus únicos companheiros. E assim, com cada dia que passava, a sombra da solidão se aprofundava, e o ouro, que uma vez havia prometido liberdade e prosperidade, agora parecia se transformar em uma lembrança constante da jornada que Brendo havia percorrido. Com o horizonte sempre diante de seus olhos, ele se preparava para enfrentar novas realidades e desafios, enquanto a história de sua vida continuava a se desenrolar, marcada pelo brilho e pela escuridão de seu destino. A vida de Brendo Lee é um épico de coragem, ambição e sacrifício.
Desde o jovem audacioso que enfrentou o deserto árido do Texas em busca de ouro, até o homem temido e solitário que viu seus sonhos se materializarem em uma fortaleza de riqueza, sua jornada é uma poderosa lembrança do preço que se paga pela grandeza. Brendo desafiou bandidos e índios, construiu um império próspero e, no final, enfrentou a solidão que muitas vezes acompanha os grandes triunfos. Sua história nos lembra que, apesar das vitórias, a verdadeira realização muitas vezes é encontrada na busca constante e no equilíbrio entre o desejo e a solidão. Se você gostou de conhecer a épica jornada de Brendo Lee e deseja explorar mais histórias fascinantes do Velho Oeste, inscreva-se no nosso canal. Ao se inscrever, você ficará atualizado com nossos vídeos sobre personagens lendários, batalhas épicas e as grandes aventuras que moldaram o Oeste americano. Não perca nenhuma atualização. Junte-se a nós e continue a explorar as histórias que tornam o Velho Oeste tão intrigante e inspirador. Inscreva-se agora e acompanhe cada capítulo desta e de outras histórias incríveis.